Pais e irmãos, tudo bem? Meu nome é André, eu sou supervisor na rede de casais, juntamente com a minha esposa Marcel, e estamos aqui hoje para dar continuação à leitura do livro de Jeremias. Vamos fazer a leitura do capítulo 40 até o 43. Peço que vocês acompanhem a leitura. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Depois que Nabuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramã. Quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vás, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou, se para qualquer outra parte te aproverir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra, a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, e as mulheres, e os meninos, e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Vieram ter com Gedalias, a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filhos de Careá, e Seraias, filhos de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servir ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas do verão, e o azeite, e metei-o nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram: Bem sabes que Baales, rei de filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito a Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pareceria ao resto de Judá?
Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Capítulo 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que eles mataram a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada e as vestes rasgadas, e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que encontrou-os. Lhes disse: vinde, Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filhos de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo, cevada e azeite e mel. E ele, por isso, os deixou e não os matou como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou-os cativos Ismael, filhos de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé de muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael e Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa, virou as costas, e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes da terra, e as mulheres, e os homens, e os eunucos que haviam recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jerutequimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ser Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Capítulo 42. Então
chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho para onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a vós o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temeis, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós decidirdes não ficarem nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será todos os homens que puserem o seu rosto para entrar no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Como se derramarão a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. E sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: Não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje. Porquanto enganaste a vossa alma, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora, por vós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declaro-no assim, e o faremos. Eu vou-lo tenho declarado hoje, mas não desses ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois,
Sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejares entrar, para lá peregrinardes. Capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus dele, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que tem incinta contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhuma de todos os outros príncipes dos exércitos, nem o povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos e todo o resto de Judá, que havia voltado entre todas as nações, para onde haviam sido lançadas com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Geladias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma tua mão pedras grandes, esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos de homens judeus, e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a toda a terra do Egito, quem para a morte, e quem para cativeiro, para o cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-lo-ás, e levá-lo-ás cativos, ornam-se da terra do Egito, contraveste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrarás as estátuas de Betsemes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Abençoado Senhor Jesus, que essa palavra verdadeiramente possa nos transformar e nos edificarmos. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, irmãos, por terem acompanhado a leitura.